Boa noite, galera. Saudações Cruz Maltina, chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão. Hoje não teremos live, tenho compromissos aí a fazer, mas não vou deixar de deixar um conteúdo aí para vocês, né? Então, vou deixar esse vídeo aqui para a gente trocar uma ideia. É um resumo que eu ia fazer na live, né? Então, mas amanhã vamos ter live por volta das 14 horas. A gente vai fazer uma live sábado e vamos fazer uma live também no domingo aí com uma botafoguense aí que a gente convidou, né? Então, peço para você dar essa moral aí no nosso vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, dar aquela moral. Estamos aí com 1.268 inscritos. Vamos tentar chegar aí com esse vídeo aqui. Bota aqui se você se inscreveu nesse vídeo, bota aqui para mim, Leco, me inscrevi através do vídeo. Vamos tentar chegar aí a 1.275 inscritos. Será que você pode me dar essa moral para a gente chegar a 1.275 inscritos nesse vídeo, né? Vamos começar o vídeo de hoje agora, né? Um pouquinho diferente, né? Um vídeo à noite aí para vocês. Tivemos um vídeo de manhã, agora vamos fazer esse vídeo à noite aí. Vamos trocar uma ideia sobre alguns assuntos aí. Vamos falar sobre Paulinho, né? Vamos falar sobre Galdames, vamos falar sobre Hugo Moura e vamos falar da entrevista do CFO do Vasco, né? Que falou de um aumento aí da dívida do Vasco aí, né? Vamos falar sobre esses assuntos aí. Então dá essa moral, tem conteúdo, chega com a gente para a gente trocar essa ideia. Então a primeira que eu vou botar aqui para vocês é essa aqui, ó. Paulinho junto com o Jair, mas a gente vai falar do Paulinho, porque o Jair já voltou, está jogando, está pegando aí o ritmo aí de jogo aí. Daqui a pouco vai estar jogando aí 90 minutos e nos ajudando até o final desse campeonato brasileiro, né? O Paulinho, né, que tá aqui, ó, volta de Paulinho. Paulinho vive em fase final de recuperação da lesão que sofreu em janeiro. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, né? E não jogou Copa do Brasil, não jogou o Brasileiro, tá voltando aí. Hoje o Vasco soltou um vídeo aí que mostra o Paulinho, ele tá participando dos treinos já com o time, né? Paulinho que deve estar ali, ó, dizendo que aqui, ó, vou até botar para vocês aqui, ó. A volta dele deve ser liberado para a partida contra o Fortaleza dia 9, né? Então, ó, hoje é dia 1º, então a gente pode ter Paulinho aí já na semana que vem, tá? Se será relacionado ou não na partida, dependerá da confiança do jogador e da comissão técnica nas condições do atleta, né? Então, Paulinho aí voltando, eu sempre confiei, sempre disse aqui no canal, nas nossas lives, que eu confiava que o Paulinho voltaria a jogar esse ano e ajudaria o Vasco ainda a pegar essa sonhada pré-Libertadores, que ontem teve o jogo do Cruzeiro, ontem não, ontem de ontem, o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro passou para a final, Cruzeiro e Racing, né? O Corinthians perdeu para o Racing, então ficou Cruzeiro e Racing. E se o Cruzeiro ganhar essa Sul-Americana, é mais uma vaga que vai ser vinda para o Campeonato Brasileiro, né? Claro, se o Cruzeiro ficar ali nas primeiras colocações ali da tabela, o Cruzeiro que hoje está acima do Vasco, então abriria essa vaga aí para pré-Libertadores, né? Então o Vasco está colocado ali, está bem perto ali de conseguir essa vaga ali, só manter o foco a gente consegue, né? Então Paulinho vai voltar, deve ganhar alguns minutos aí igual o Jair, né? Jogando 20, 25. Esse tempo que ele já vai jogar já ajuda muita coisa, né? Já ajuda muito o time do Vasco, né? Então, a gente conta muito aí com o Paulinho, que vai fazer aquele meio de campo ali render muito mais e o Paiva vai passar a ter mais opções, né? Então, você bota aqui no chat aqui para mim, confia que o Paulinho vai voltar agora? Confia que ele ainda vai desempenhar nesse campeonato um bom futebol a ponto de nos ajudar? Então, deixa aqui para mim que eu quero a sua opinião, né? Deixa eu voltar à tela principal, eu vou preparar a próxima matéria para vocês aqui. A próxima matéria é essa daqui, ó. Pablito Galdames, né? Então, o pessoal lá na torcida vascaína deu essa informação aqui, né? Que o Galdames, né? Pode estar de saída do Vasco aí no ano que vem. O Universidade do Chile, né? Sondou ele de novo, né? Eles já tinham sondado o Galdames ano passado, mas as coisas não andaram. E como eles tinham sido eliminados da competição internacional que eles estavam disputando, esfriou, né? Que eles contavam com o Galdames para a competição que eles estavam jogando ano passado. Esse ano, no caso, esse ano ainda, né? Ano passado, nós chamamos esse ano, tô falando ano passado. Então o Galdames, eles foram eliminados esse ano, então eles contam com o Galdames pro ano que vem. Pode levar, eu levo ele lá no aeroporto, pago o Uber, sem problema nenhum. O Galdames que fez uma boa partida, né? Contra o time do Bahia, mas, na minha opinião, ele não deve permanecer no Vasco. E você, outra, deixa aqui nos comentários para mim. Galdames fica? Galdames sai? Dê a sua opinião aí. O que você acha de Pablo Galdames? Ele que chegou no Vasco,
né? Foi bem no Campeonato Carioca, fez alguns bons jogos, fez até um gol contra o Botafogo, uma boa atuação. Depois se apagou e nunca mais levantou. Agora no final do campeonato fez uma ótima partida ali contra o Bahia, né? Colaborou com o segundo gol do Paê na partida, né? Mas, na minha opinião, é muito pouco para um jogador do salário que ele ganha e do que ele está entregando, né? Então, para mim, Pablo Galdames é página virada e para mim pode ir lá para a Universidade do Chile, seja feliz, né? E a outra matéria que eu vou botar aqui para vocês é sobre Hugo Moura, rapaz. Agora, o pessoal lá do Mário Coelho botou lá, né, que o nosso rival lá, o Fluminense, né, tem intenção, né, sondou, né, a situação do Hugo Moura, né, para o ano que vem, né, o Fluminense que está tentando aí é, contratar alguém aí pro lugar do André. Mas Fluminense, se preocupe em não cair para a segunda divisão. Os jogadores do Vasco vocês não vão tirar mais não, tá? Fica tranquilo que o Hugo Moura vai ficar em São Januário. O Vasco tá comprando aí o passe dele, ou se já comprou, né? Já deve ter comprado, porque o Hugo Moura acho que tinha que fazer 2 jogos pelo Vasco, 90 minutos pro Vasco ter obrigatoriedade de compra do passe dele. O Hugo Moura tá muito bem no Vasco, a torcida do Vasco gosta muito do Hugo Moura, apesar de o início dele de um erro contra o Atlético Paranaense, que acabamos perdemos aquele jogo, mas depois disso o Hugo Moura subiu a prateleira, né, vem jogando muito e é um dos intocáveis ali do time do Vasco, e para a torcida é sempre fundamental. Pena que tem muitos jogos que o Hugo Moura não consegue terminar a partida, e isso acaba atrapalhando a gente, porque quem entra no lugar dele não consegue manter a mesma atuação do que o Hugo Moura, né? Então, o Hugo Moura é muito importante para a gente, né, que ele consiga ano que vem jogar mais jogos e vai ficar no Vascão. Fluminense, pode ficar tranquilo que o Hugo Moura é nosso, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela principal, para mim voltar aqui para o próximo assunto aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o CFO do Vasco, né? Que ele falou aqui sobre a dívida do Vasco, né? A capa que eu botei aqui para vocês, dívida do Vasco 1 bilhão,1, né? O jurídico do Vasco abriu o jogo. A mediação somada agora ao deferimento da tutela cautelar antecedente, impedindo, por exemplo, penhoras e bloqueios, suspendendo ações de cobrança e execuções. É mais um passo, né? O Vasco que está se reestruturando aí, né, para poder tentar, né, pagar, né? E a dívida do Vasco, no caso, aumentou aí em cerca de 350 milhões, né? A dívida que quando a gente passou para a SAF era em torno de 700 milhões, então aí cresceu aí mais um pouquinho, chegando a quase 1,1 bi, né? Mais os juros, tudo que tem, certamente vai passar aí de 1,1, né? Aí tá aqui, ó, desde que o Vasco SAF foi criado, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. Maior gasto de receita, pagamento de juros de dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento da receita do Vasco. A receita é muito menor do que deveria ser, comparando ao tamanho da torcida. Dezenas de ações mapeadas que temos para aumentar a receita do clube, inclusive ter um limite para o gasto de futebol, né? Então é que a gente sempre diz, né? O Vasco tem que ter, querendo ou não, tem que ter um parâmetro aí, gastar menos do que arrecadar, né? Então, assim, quanto você gastar mais do que você arrecada, a sua dívida sempre vai aumentar. E no Vasco sempre foi assim. Nunca teve uma responsabilidade fiscal. Então, o Vasco, enquanto não tiver essa responsabilidade fiscal, não adianta que as dívidas vão sempre aumentar. E se ficar na mão do associativo, piorou, né? Porque eles, para agradar a torcida em época de eleição, essas coisas todas, eles sempre endividam mais o clube e deixam para a gestão seguinte, né? Quem falou também foi o senhor Carlos Amodeu, né? Explicando que o processo de reconstrução pode ser impopular, mas necessário. É o que a gente fala. Impopular, o que ele diz é o quê? A gente não vai contratar quem a gente quer, e sim o que a gente precisa, né? Às vezes a gente vai deixar de contratar um jogador para pagar um alto salário, alguma coisa, para poder reestruturar, diminuir a dívida e mais para frente a gente poder fazer isso. Foi o que fez o nosso rival, fez isso. Eles fizeram time modestos, mas foram pagando as dívidas e hoje eles têm o poder aí de contratar jogadores e pagando uns valores a mais porque eles se reestruturaram para isso. E o Vasco, né, pensando em se reestruturar, virou SAF, mas o que a gente vê é um aumento aí de metade, né? A gente tinha uma dívida de 700, né? Mais 350 milhões. Então a dívida do Vasco
em menos de 2 anos cresceu aí 350 milhões, o que é um absurdo para um time que virou SAF. Pensava a gente que iria é, conseguir pagar a dívida, contratar jogadores e estar disputando por títulos, né? E ver que a gente não conseguiu isso, né? A gente tem aí o Bahia, que tá pagando a sua dívida, tá quase zerada a dívida lá do Bahia pelo Grupo City. O Textor aí, que pediu recuperação judicial, tá pagando a dívida do Botafogo. E com isso, né, contratando bons jogadores. E você vê que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e ainda está numa final de Libertadores. E se a gente for pensar, em 2022 estavam os dois na segunda divisão, né? Então você vê a diferença aí do Botafogo para o Vasco em menos de 2 anos aí. Olha a diferença dos clubes que estão. Isso aí é gestão. Só, se tiver gestão, as coisas acontecem. E no Vasco, eu falo para você que a coisa é muito mais fácil por conta da nossa torcida. A nossa torcida é muito engajada, chega, gasta, paga, mas ela quer também o retorno. E a gente vê por um bom tempo aí a gente não tem retorno, tá? Então que o Vasco, é, se isso aí for bom para o Vasco, que seja benéfico, que seja feito, né? Sempre eles têm que visar o Vasco, pagar a dívida, e a gente, ano que vem aí, provavelmente vai ter uma Libertadores e vai ter dinheiro novo entrando, e a gente vai precisar de um time legal. Então aí equacionar as dívidas, principalmente essa de curto prazo, é muito importante para que a gente possa, ano que vem, contratar, fazer um time bom, e fazendo um time bom, chegando lá em cima, retorno vem, e isso aí é o que o Vasco precisa, né? Então, galera, muito obrigado aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Amanhã a gente volta aí, amanhã a gente volta fazendo uma live aí umas 2, 3 horas da tarde. A gente vai tentar fazer uma live aí com vocês para a gente trocar uma ideia. Perdão por não poder fazer live hoje, né? Mas pelo menos a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês. Deixa aqui no comentário, né? Pra gente, dá a nossa ajuda, compartilha esse vídeo, compartilha com os amigos, com os vascaínos, com os grupos de WhatsApp, dá aquele like, dá aquele comentário, que isso aumenta e muito, e o YouTube acha isso muito importante e manda esse vídeo para mais vascaínos e mais pessoas, não tá? Galera, obrigado. Tamo junto, amanhã tamo de volta, fiquem com Deus, bom final de semana e ao Vasco tudo.